Olá, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu tenho um convidado especial aqui, Brandão. Foi uma luta trazer esse homem para cá, mas deu tudo certo e nós vamos falar um pouquinho sobre hebraico. Caso alguém queira se inscrever no canal do Brandão, o link vai estar na descrição do vídeo. Então você que está assistindo essa live vai assistir, pausa ela, se inscreve no canal do Brandão e aí volta aqui para a gente trocar uma ideia. Vale muito a pena acompanhar o conteúdo do Brandão. Essencialmente conheço o Brandão desde quando ele tinha 240 inscritos. Eu tinha meus, acho que 120, o Brandão tinha 240 ou 120, lá em 2017. Lá em 2017, eu conheço o Brandão 2017. Brandão, 7 anos já, hein, cara? 7 anos já, hein? Um número bom, né? Tempo pra caraca. Não, eu falo porque parece que foi ontem que eu te conheci, parece que foi ontem que a gente, O né? tempo voa, né? Então você vê 7 anos depois e estamos aqui, estamos juntos. Brandão, se apresenta para o pessoal, fala, se puder falar sua formação, o conteúdo do seu canal e beleza, né? Fora o outro projeto que você está começando também, mas mete bronca. Beleza. Bom, meu nome é José Carlos Brandão, mas me chamam apenas de Brandão, pelo sobrenome. Eu sou formado em análise de sistemas, então eu curto bastante essa parte de tecnologia, de programação, de computação. Eu me interessei por essa área porque eu trabalhei na área de data center. E aí eu comecei programando ali na linha de comando, fiz a faculdade, essa formação, e em seguida fui trabalhar na área, como estagiário na área de dados. É a área que eu trabalho até hoje, tá? No meu canal lá tem o link do LinkedIn, que lista mais especificamente a área que eu trabalho nesse universo de dados, que é um universo muito grande. Mas a parte dessa questão profissional, que eu fui mais para o lado tecnológico, da tecnologia, eu tenho um hobby que é estudar idiomas. Eu gosto muito de estudar idiomas e estudo deixa eu ver aqui, desde o ano 2000, desde 2000 eu estudo idiomas. Comecei estudando lá em 2000, comecei estudando grego. Meu pai é diferente, né? Parece que seria outro idioma, mas eu me interessei pelo idioma grego porque o meu pai fazia teologia e ele precisou estudar grego. E ele comprou uma gramática grega, aquela verdinha do Dobson, e eu me interessei e estudei toda ela. Li ela de capa a capa, estudei ela de capa a capa. E depois disso, um ano depois, eu eu tive eu tive aulas de hebraico, tá? Foi numa igreja, um pastor estava dando aula de hebraico e eu comecei a estudar hebraico ali. E desde então, já todos esses anos estudando hebraico, mas é, então todos esses anos eu passei por idioma, eu já falei o grego, né, o hebraico. Em 2002 eu estudei espanhol. O inglês, obviamente, né? O inglês sempre teve nas pautas de estudo. Em 2003, em 2003, o meu pai pagou um curso para mim lá na USP, né? Um curso rápido de francês para quem ia fazer mestrado. Então, a base que eu tive do idioma francês foi ali. O idioma russo, eu estudei bastante também, o turco, o árabe, e aí fui estudando vários idiomas. Aí, da hora, pô, da hora. Isso aí é o Brandão, né? Fora que aprendeu um pouco de alemão, sabe um pouco de chinês. O bichão é brabo, o bichão é brabo. E tem um canal aqui chamado Hebraico Desvendado, né, Brandão? Sim, esse canal eu foco bastante para compartilhar os conteúdos de estudo da língua hebraica de uma forma simples. Nós sabemos que existem muitas formas de você lecionar, né, hebraico.
existem muitas formas de você transmitir o seu conhecimento. E eu acredito que cada um de nós, pessoalmente, nós temos a nossa forma de transmitir aquilo que nós recebemos, né, de uma forma muito, muito singular. Então, eu entendo que a existência desse canal se faz necessário com esse propósito, porque eu sei que influenciando uma pessoa ou outra, né, a gente já está fazendo o nosso trabalho ali de incentivar a pessoa a estudar, né? Eu tive a oportunidade, Adolfo, lá em 2000 assim que eu comecei a ser estagiário na área de tecnologia, em 2011 eu fui estagiário de tecnologia e eu fui na faculdade de teologia, que se chama Oráculo. E aí eu tive a oportunidade eu me apresentei, né? Meu pai estudou lá, eu me apresentei e eu disse que eu estudava hebraico, né? Já tinha um tempo, que eu tinha escrito uma gramática, um curso básico, né? De hebraico. Eles pediram para eu apresentar e falou, ó, são vários professores, né? A maioria são mestres, tem doutores, mas tem uma oportunidade para quem se dedica, né? Para um tema como especialista, então a gente vai dar essa oportunidade para você. E ali, a partir dali, eu comecei a ensinar hebraico ali, né? De uma forma bem simples ali, né? As primeiras lições, fazia parte do currículo de teologia ali. E a experiência foi bem legal. Vários anos eu pude lecionar, né? E compartilhar o conhecimento da língua hebraica. Da hora. E agora começou. Agora não, voltou pro canal, né? Que seu canal tinha batido 2.000 inscritos, depois você tirou todos os vídeos. Aí agora voltou com os vídeos de novo. Temos uma parada, né? Não, inclusive teve um vídeo do Brandão que eu vi, cara, que eu zoei com ele, né? Ele deu shalom até pro galo, velho. Shalom a todos, shalom gato, shalom cachorro, shalom, shalom, shalom. Falei, Brandão, esquece esse negócio de shalom e só fala, eu sou o Brandão e bem-vindo ao meu canal e mete bronca, velho. Né? O cara ficou falando shalom, né? Esse sistema educativo aí é complicado, né? Mas ele vai se corrigindo com o passar dos tempos, né? Sim. Cara, por que todo hebraísta tem esse mau hábito de ficar falando shalom, shalom, só para dizer que sabe hebraico, velho? Shalom já diz tudo, né? Aí você fala lekulano, que é para todos. Aí depois você fala haverim, né? Que é amigos. Então aí você vai... Mas é bem redundante mesmo. Eu racho o bico da risada. Eu racho o bico da risada. Mas, papo reto. Para um cara que não conhece nada de hebraico, Brandão, o que você aconselharia? Além de se inscrever no seu canal, é claro. Que você está numa série lá de ensinando um pouquinho de hebraico. O que você aconselharia para quem está começando no hebraico? Que gramática você indicaria? Que Novo Testamento, Antigo Testamento em hebraico você indicaria? E que léxico você indicaria? Eu indicaria esse livrinho aqui, ó. Foi o primeiro que eu estudei, esse Paulo Mendes. Meu professor de hebraico indicou esse aqui. Eu me lembro que, na verdade, eu nem tinha ele. Ele me indicou, ele me emprestou o próprio livro dele, porque eu era o melhor aluno. Sendo bastante humilde, eu era o melhor aluno, porque eu era muito interessado em idiomas, né? E aí eu acabava conquistando a simpatia do professor. Ele me emprestou o próprio livro dele, eu me lembro que eu fiquei um bom tempo com esse livro, pois eu devolvi para ele. Mas a didática como ele aborda é muito simples. Mas é claro, um livro ele é muito particular também, né? Eu já testei vários livros. A gente testa, né? Como que funciona a dinâmica da didática, né? E às vezes não se adequa para um, se adequa para outro. Mas pelos feedbacks da maioria das pessoas que passaram por esse livro aqui, é sempre muito parecido o feedback. É uma gramática concisa, um hebraico bíblico, né? Conciso, é muito direto ao ponto, né?
é muito, enfim, muito didático, ele tem muito para ensinar. Creio que estudando todo aqui, do começo ao fim, a pessoa tem uma base muito boa, né? Da hora. E de dicionário de hebraico, qual que você indica pra gente? Bom, eu, eu sei que muitos não concordam, mas eu gosto muito desse dicionário aqui. Eu consulto muito ele, sabe? Ele não está muito, como eu posso dizer, direto para ser hebraico bíblico moderno. Ele traz tudo aqui, né? Ele é um dicionário de guerra, ele tem tudo. Então ele tem hebraico bíblico, ele tem hebraico moderno, ele tem palavras em aramaico também. Qual é o Eu, nome do eu, eu, dicionário e põe a imagem aí, esse, porque a sua esse imagem tá daqui é o travando, Urif Brandão. Caberezin. Urif Caberezin. Riff Caberezinho. É dicionário de hebraico-português. Então, o ponto talvez negativo que ele só está em hebraico, né? Ele não está transliterado, ele não está em. Mas enfim, já para quem está engajado ali já está lendo, né? Então eu consulto muito ele. Tem outros, né? Tem vários outros, mas eu particularmente tenho um apego com esse dicionário aqui. Mas, meu irmão, você me aconselha um dicionário que só tá em hebraico para quem tá estudando hebraico? Vamos lá. Lembre-se que você está falando para um público que, para iniciar o estudo hebraico, o cara não sabe nada de hebraico. Você aconselharia a Rivka Berezin, que traz hebraico talmúdico, hebraico moderno, e não traz nada em língua portuguesa? Você está com Não, coragem. não, desculpa. Ele tá português, entendeu? Ah, Ele devolve a palavra em português. A pessoa vai ter o exercício de transliterar e tal, de saber ler, né? Tem que estar alfabetizado. entendi. Mas, sabe, é isso que eu sempre fiz, sabe? Eu aprendi dessa forma, foi dando as caras mesmo. Eu não sabia ler, eu abria o dicionário e procurava me resolver ali. O que está escrito aqui, né? Qual é a pronúncia? O que está escrito aqui? Então, para quem tem muita afinidade com a Bíblia, já tem muito ponto positivo. Porque, por exemplo, você já leu a Bíblia toda, né? A pessoa já está acostumado com a escola bíblica, então a pessoa já tem nela uma série de termos bíblicos. Eu já fiz até um vídeo falando disso, e eu tenho uma apostila que eu tentava trazer a maioria dos termos bíblicos que a gente sabe padrão, assim, da Bíblia, e é muito comum, né? Por exemplo, Ebenezer, né? Even é pedra, e Ezer é ajuda. Aí a gente costuma falar, né? Ah, que significa Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas até aqui nos ajudou o Senhor? Aonde está escrito o até, né? Aqui nos ajudou o Senhor. Uma frase grande, né? Só que, na verdade, ele parafraseia. Ele traz Even, que é pedra, e Ezer. Even, Ezer. E aí tem a questão de que os termos hebraicos na Bíblia em português estão aportuguesados. Não está Even Ezer. Ao menos se você for pegar aquela Bíblia judaica completa. Conhece? Você que conhece todas as Bíblias, né, Adolfo? É, a Bíblia Bíblia judaica judaica. é aquela Bíblia inglana trouxa. Como assim? Ela é uma Bíblia que se diz Bíblia judaica, só que ela é traduzida do hebraico para o inglês e do inglês para o português. Então ela já não é uma tradução direta do hebraico, ela já é bem Então, mas dinâmica. uma coisa que eu achei interessante nela é que os termos, eu não me aprofundei a saber as fontes da origem da tradução dela, né? Mas os termos que são hebraico, ele coloca exatamente como se pronuncia em hebraico. É claro, para você falar para um público que não está acostumado com hebraico, você acaba se tornando o chato, né? Sabe?
É igual aquela pessoa que vai falar assim, WhatsApp, fala WhatsApp. Facebook, fala Facebook, sabe? Por quê? Porque Uhum. quando está escrito em hebraico, ele traz ali, ele tenta trazer como está transliterado no hebraico ali para você falar, né? Por exemplo, Abraão, então, Avraham, ele traz. Então, é por cima, né, que eu conheci dessa Bíblia, eu não tenho, mas por cima que eu tive a experiência que eu vi que os termos em hebraico ela traz de uma forma mais exata possível a transliteração. Porque os tradutores da Bíblia, lá de trás, né, desde João Ferreira de Almeida, mas se você for pegar também todos, não só João Ferreira de Almeida, a do Rei Tiago, nenhum vai aproximar o hebraico, as palavras que são hebraicas, da língua alvo. Ele vai tentar levar para o inglês, correto? Os termos que são do hebraico, ele vai tentar facilitar para o idioma que ele está traduzindo, tá? Então, para mim, uma Bíblia tipo, a tradução teria que ser feita direto do hebraico para o português. Se você já tem dicionários em português, especialistas em português, não há necessidade de você traduzir uma Bíblia do inglês para o português. Ah, sim, sim. Não tem necessidade, não faz sentido mesmo. Se fosse tipo 40 anos atrás, eu ia falar, não, top, porque a gente não tinha material, né? 40 anos atrás não tinha, mas hoje a gente já tem. Por Você exemplo, perde muito, né, com isso. Por exemplo, eu gosto muito de literatura russa, né? Dostoiévski, por exemplo, Tolstói. uhum, Vamos supor, você vai pegar essas literaturas que estão em russo, aí você vai pegar e traduzir ela do russo para o inglês, e depois você pega ela do inglês e traduz para o português. Tá errado, né? Porque você tenta o máximo do que está no russo passar por a língua. Aí você já passou para o inglês, né? Então aí tem alguns ruídos. Nenhuma tradução é perfeita, mas acaba tendo mais ruídos, né? Passível, pelo menos, de ruídos, né? exatamente. Por exemplo, um trabalho que eu acho muito legal de tradução, e eu gostaria que você comentasse. Você ainda não falou qual o Antigo Testamento é bom usar, mas a gente retoma isso depois, eu vou retomar isso depois. Se a gente olha para a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, ela é uma Bíblia francesa. Originalmente, a tradução dela foi feita no francês, por especialistas franceses, notas de JP, foi a galera da França. Quando a Paulo trouxe para a língua portuguesa, o que a Bíblia de Jerusalém foi traduzida? As notas de rodapé. Então, a introdução, a metodologia, a abordagem foi toda da Bíblia francesa. Só que quando chegou no texto bíblico, o que eles fizeram? Uma tradução do hebraico para o Antigo Testamento e uma tradução do grego para o Novo Testamento. Entendeu? Então, a Bíblia de Jerusalém que nós temos, ela é a tradução do hebraico e grego para o português, mas as notas de rodapé são do original francês. Entendeu? Porque o original é francês, então é É muito legal. uma tradução que eu gosto bastante, a Bíblia de Jerusalém. Eu só senti uma diferença ali, você pode me corrigir, o que eu percebi. Nos livros poéticos ele tem um ruído ali, ele pega da Septuaginta, né? Se eu não tenho certeza se ele pegou do hebraico, porque tem uma diferença. Não saberia te falar o exemplo agora, mas eu Não, precisei consultar os livros poéticos de Jó, aí você vê que tá uma diferença. aí você olha na nota de rodapé. Normalmente ela indica se ela usou um texto baseado em texto massorético, se usou uma Septuaginta, alguma coisa assim, né? Porque ela trabalha do ponto de vista método histórico crítico, né? A tese documental, então isso aí tem que levar em consideração. Mas a tradução pro Antigo Testamento a galera elogia bastante. Principalmente os caras que eu conheço, os hebraístas. Pro Antigo Testamento. Pro Novo eu acho boa também a tradução, acho muito boa. Né? Sim. Mas, Brandão, e de Antigo Testamento, cara, o que você aconselha para um iniciante de hebraico? O que você aconselha aí? Você se refere a um texto? Não, para iniciante, para o iniciante, o cara que está querendo começar a estudar hebraico, você já indicou Rifka Berezin de dicionário, gramática do Paulo Mendes, agora Novo Testamento, o que você indica para a gente? Seria isso? O Novo Testamento?
Antigo, perdão, para estudar hebraico, Antigo Testamento. Antigo? Bom, o hebraico bíblico, ele traz todo o contexto mais bíblico, né? Então, ele tem os nuances do hebraico bíblico. Tá? Então, é uma língua que se diferencia do hebraico moderno e existem características próprias. Então, esses materiais de estudo, por exemplo, essa gramática do Paulo Mendes e qualquer outra que tiver a indicação de hebraico bíblico, ele vai ter o foco no Antigo Testamento, tá? Ele vai ter o foco no Antigo Testamento. Então, ele vai ter os nuances, as nuances do Antigo Testamento. Então, vai ter já esse foco, a questão do verbo, né, que tem as suas características próprias, né, o gosto da leitura, né, os teamei hamikra, né, enfim, os acentos massoréticos que não se resumem nas vogais, né, na vocalização, sinais de vocalização, mas, enfim, é um universo enorme de sinais massoréticos que norteiam a leitura, né, e aí tá todo nesse universo do hebraico bíblico, hebraico mais bíblico, né. Já era, cara, é isso aí. Então, Antigo Testamento hebraico, qual que você indica, o nome exatamente? Não, é que essas gramáticas, por exemplo, Paulo Mendes, ela é focada no bíblico, então Isso. ele já tem o core dela, né, o coração dela, com o Antigo Testamento, né? Então, por exemplo, essa gramática de Paulo Mendes tem muito exemplo, ele traz a própria lição ali, é da Bíblia, do Antigo Testamento. Bereshit, né, é o livro de Gênesis, livro de Êxodo, toda a Torá é citada ali como exemplo nos exercícios, né? Então, a maioria das gramáticas de hebraico bíblico vão ter como os próprios exemplos, exercícios ali, o hebraico bíblico. Ah, beleza. Não, tranquilo. É isso aí. Bom, ô Brandão, e o que você sente? O que você sentiu quando eu te mandei aquele vídeo do Pocella, lá do Pozella, aquele cara falando do 666 sendo o número da internet, o www. Fala para mim, o que você sentiu com numerologia? O que você sentiu, cara? Eu quero saber, assim, a primeira impressão que você teve. Eu senti assim, deixa eu ver a palavra certa. Como que é o nome? Eu estou tentando pensar na palavra aqui. Não é, ele tentou, como eu posso dizer assim, enfeitar não é exagerar, sabe, no enunciado ali, porque não faz sentido uma coisa com a outra, né? Pode ter a correlação, sim. Nós temos que convir com o seguinte: tem muito a ver, ou pode ter muito a ver com tecnologia, certo? Você concorda com isso? Pode ter, certo? O número 666 pode ter muito a ver com tecnologias que vão ser utilizadas. Agora, é muita pretensão dizer que se refere ao www. E é uma coisa simples. Muitas pessoas não entendem a indignação sua e minha. Eles falam assim, não, mas eu conheço ele é um homem muito santo, né? Um homem muito digno, tal, mas não é questão de caráter, sabe? Não é questão de dignidade da pessoa, é questão de responsabilidade. Para você ter ideia, Adolfo, eu queria tirar foto, é que eu não consigo, debaixo do viaduto que eu moro aqui na Zona Leste, perto de Itaquera,
Quem mora aqui sabe o que eu estou falando. Tem um viaduto que ele está pichado. Ele está pichado bem grande, letras garrafais, mas é difícil parar lá para tirar foto para te mostrar. Mas a hora que eu conseguir, eu vou tirar. Ele está escrito assim, Jesus está voltando, cuidado, o www é o 666 e também o Pix, uma coisa assim, sabe? Então, o que acontece? O que ele falou pode ser assim, não, mas ele é uma pessoa muito digna e tal. Só que acontece, ele incentiva uma galera a ir por um caminho muito esquisito de interpretação. Simplista demais, é claro, a pessoa não pensa, vai no embalo dele e forma outras heresias, e aí um pessoalzinho que tem um pouquinho mais de raciocínio, ele olha nós que somos cristãos e fala assim, pô, esse povo aí não pensa, né? Esse povo aí, coitado, né? Não vou nem ouvir eles, fala bobeira, né? Que o cara tá falando que bobagem que eles falam, né? É tudo assim. Então, nós ficamos desmoralizados por conta de uma pessoa irresponsável que sai falando na internet o que vem na cabeça dele, e ele esnoba ali um conhecimento do hebraico, tudo bem, né? Que é hebraico, mas não é isso, não tem nada a ver com isso, né? Então, Não, entendo. O indignado. Brandão, o Brandão, ele é muito educado, então é isso. Mas o que você responderia para um cara que afirma que Daniel era gay, com base no hebraico? É complicado, né? Hã? Hã? Precisa de hebraico para provar que Daniel era gay ou não? Não, na verdade não precisa. Sabe que eu acho interessante? Eu não diria que o hebraico é desnecessário, mas sabe, o hebraico é necessário como um complemento, mas você vê, quando você tem tantas traduções já prontas, que você vai em várias traduções ali, você já consegue extrair, sabe, o, o entendimento. Sabe, você tem algumas traduções, claro, as mais confiáveis, que você colocar na sua lista ali, tá? Exclui as que você tem ali como pretensiosas, mas vai só na sua língua mesmo, no português, ou talvez no inglês, e você já vai ter um conhecimento, porque o tradutor teve esse trabalho de traduzir, né? Então, se nenhum tradutor nas que você está consultando ali chegou perto disso, você acha que você está falando alguma coisa que você está inventando a roda, sabe? É bem difícil isso. Tranquilo. O Brandão, você comentou uma coisa que eu acho interessante. E eu concordo com a sua fala plenamente. Tanto o estudo do grego quanto do hebraico, eles não tem que ser algo que você deve começar a fazer do zero, não. Eu coloco algumas coisas que a pessoa ela deve fazer antes, ou que ela necessita estar fazendo para poder estudar o grego e o hebraico. O que seria isso? Ler a Bíblia dela todos os dias, ser professor de escola bíblica, entendeu? A pessoa está sendo professor de escola bíblica, ler a Bíblia todos os dias, e necessitar aumentar o peso. Aí você vai para o grego e para o hebraico. Aí você depois de ter estudado um pouquinho sobre hermenêutica, sobre exegese. Porque só estudar a língua não adianta. E você só estudar a língua sem estudar os princípios hermenêuticos e exegéticos, né? Estudar livros sobre exegese, sobre hermenêutica, Isso, não isso, vai adiantar, isso, não vai adiantar nada, exatamente. né? Como eu usaria assim tanto o hebraico como o grego como o esteroide. Você não chega na academia, mete 100 miligramas de esteroide de testosterona na veia e acha que vai ficar bombado. Não é não? Não, você tem que ir lá, treinar, comer, aumentar a base de alimentação, aumentar a quantidade de carboidrato que consome, proteína, comer comida saudável. Na hora que você chegar num ponto que você vê que isso não está mais dando, aí você mete lá 10 miligramas de testosterona toda semana e foda-se, entendeu? Aí você fica grande. Na minha opinião, o grego e hebraico é essa testosterona ou é esse peso a mais que você vai fazer para crescer.
O problema é que hoje as pessoas elas querem estudar grego e hebraico sem saber o básico. Qual é o básico? Já ter uma carga de leitura e de maturidade de pesquisa, né? Quer complementar alguma coisa? Senão eu falo demais, senão eu falo mais do que o entrevistado. Não, é isso mesmo. Eu costumo sempre repetir para as pessoas o qual eu leciono. Domingo eu lecionei um texto bíblico. E aí me perguntaram de alguns termos em hebraico que estava relacionado no texto. Acontece o seguinte, eu acredito que você passa por isso também, Adolfo. O pessoal, ele acha que com o hebraico, com o grego, nós vamos abrir a caixa de Pandora, sei lá, nós vamos fazer o abracadabra, nós vamos aprender um negócio que ninguém sabe. E sim, nós temos um insight especial, mas não é sempre. Concorda? Não é toda palavra. Tem pessoa que fala assim, mas essa palavra aqui no grego, como é que é? Essa palavra exatamente, ela tem uma correspondência exata no português, ou muito parecida. Não tem nada de especial aí, eu não vejo nada aí. Então, o que acontece? Eu costumo falar para as pessoas, eu estudo hebraico, mas eu acredito que eu tenho inspiração de Deus. Eu tenho algo, você tem que ter uma inspiração, porque senão você vai falar assim, você vai só estudar por estudar. Por exemplo, eu estava falando nesse domingo sobre murmuração. E aí, a palavra hebraica para murmuração é hagá. É a mesma palavra para meditar. Então, faz muito sentido. Então, eu trouxe essa palavra à tona no contexto, por quê? Porque a mesma palavra que está escrito lá no Terrilim Aleph, que fala Yerigé, Betorat Adonai, Yomam Valaila, né? E na lei do Eterno, medita de dia e de noite, né? Então, o Yerigé aí Hagá, que é meditar. Meditar no sentido positivo é meditar. No sentido negativo é murmurar. Porque ele traz, eu expliquei, ele traz uma intenção de remoer. Você fica remoendo uma coisa, um assunto. Quando você remoe esse assunto de forma positiva, no caso, a Torá do Eterno, você medita. Quando você pensa nas maravilhas dele, você medita. Quando você pensa em alguma coisa negativa que te fizeram, você murmura. Entendeu? Então, eu trouxe essa questão. Já os outros termos que tinha relacionado ali, eu falei, não, os outros não tenho nada para falar, porque eu não vi nenhum insight específico para trazer aqui e tal. Então, eu acredito que no grego acontece o mesmo, certo? Dá para Sim. você falar tudo aí, não sei. Um livro que eu indico muito para quem quer começar a estudar hoje eu aconselho uma leitura importante para quem estuda grego, hebraico, quem está querendo iniciar os estudos, Curso de Linguística Geral do Fernando Saussure, né? Ele, tipo assim, antes eu tinha uma visão sobre tradução. Quando eu li Fernando Saussure, a minha visão de tradução mudou. Porque, por exemplo, até lendo a Bíblia em inglês, tá, Brandão? Você vai concordar comigo. Eu estava lendo, sabe aquele fundo da agulha? É mais fácil um camelo passar por um fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Lendo em inglês, na King James, eu vi lá que não fala fundo da agulha, fala olho da agulha. Ué, mas por que isso acontece? Não é fundo? Não tinha que ser fundo? Se é fundo em grego, era para ser fundo em inglês, fundo... Não. Cada língua, ela tem uma gíria diferente. Então, para nós, fundo da agulha, para o português, para o brasileiro, para o inglês, não é fundo. Eles não falam fundo da agulha, eles falam olho da agulha. Né? Que se você olhar lá o furinho... cara. Então, você tem a possibilidade de cada língua expressar uma palavra, um termo de maneira diferente. Vou dar um outro exemplo aqui com relação ao grego. O Galvão chegou, hein? Membro do canal aqui, salve Galvão Bueno. O em francês, né? Porque todos os homens pecaram e estão como destituídos. Destituídos da glória de Deus, né?
Só que se você vai em francês, lá fala assim, porque todos os homens pecaram na Bíblia de Jerusalém, fala, não só a Bíblia de Jerusalém, a Luís II, também em francês, também traz assim, porque todos os homens pecaram e estão privados da glória de Deus. Olha que louco, né? A pergunta é, qual tradução está certa? As duas traduções estão certas. É que cada uma, ela se expressa de um jeito diferente. E aí você vê que interessante, você não foi nem no grego nem no hebraico. Você foi numa língua irmã, digamos que o francês é uma língua irmã, né, que é uma língua latina, que ele te deu um insight muito rico, porque tem muito cognato francês e português, mesmo no inglês também. Então, o estudioso do hebraico e do grego, ele não pode ser limitado ao hebraico e o grego. Ele tem que amar o hebraico, tem que amar o grego, e ele tem que amar também o estudo em geral. Porque ele amando o estudo, ele vai saber que as pessoas que traduziram para o grego, para o espanhol, o francês, eles tiveram que beber em qual fonte? No grego e no hebraico. Mas eles traíram o melhor do pensamento grego-hebraico para a sua própria língua, que, como eu disse, é irmã da nossa língua, e aí nós não colocou aquele termo na nossa língua, mas ele está ali, e para nós faz sentido também, faz muito sentido. E aí o que eu quero colocar aqui, mas eu quero deixar você falando mais, ainda no tema de aqueles quantos por cento, eu diria que para o Novo Testamento, palavras-chave que interferem numa interpretação, tendência de tradutor, chega a ser uns 2%. Uns 2% assim de... Você olha na cara dura que o tradutor ele tá de sacanagem contigo. Para o Antigo Testamento, devido às dificuldades, eu diria que é uns 5 a 6%. Não sou especialista em hebraico. Só que assim, tem textos em hebraico que é bronca, irmão. É bronca. Gênesis 4:7. Qualquer tradução que você olhar, se você olhar na Almeida Corrigida Fiel, Bíblia de Jerusalém, qualquer tradução que você olhar, cada Bíblia traz Gênesis 4:7 diferente. Por quê? Gramaticalmente falando, ela existe uma regra gramatical e Gênesis 4:7 não respeita essa gramática, não respeita essa concordância. Então, o tradutor, para se virar nos 30, ele tem que traduzir de um jeito, né? Que é aquele texto lá de que o pecado está à porta e bate como um animal está à espreita e tal. Cada tradução, Bíblia de Jerusalém, Almeida Corrigida Fiel, NVI, todas elas, cada uma traduz de um jeito diferente. Pergunta é, quem está certo, quem está errado? O texto é difícil, mas é o quê? É um versículo bíblico, não é toda a Bíblia, né? E o Antigo Testamento, ele tem muito arcaísmo. Então, eu digo assim, arcaísmo são palavras, são rapax legomenon, certo? Só encontra termo que encontra só uma vez, igual aquela parte que fala do sacrifício de Abraão. Ele traz um termo ali, tentando me lembrar, mas ele fala de 3 ali, de uma forma específica, que só tem ali, que é um sacrifício que é feito 3 animais ali, e só tem ali. E aí, muitas das vezes, o hebraico, o tradutor, ele tem que recorrer a idiomas muito antigos, como o garítico, como o aramaico, outros idiomas semíticos, para ver se ele encontra algo que tenha correspondência. E é bem difícil. Não vamos assustar a galera, né, Brandão? Não vamos assustar a galera, porque nós estamos falando de estudo de hebraico, né? Eu já citei inglês e francês aqui, e os caras já ficam pá, né? Já fica meio pá, mas vamos tentar ficar um pouquinho só no hebraico português. Vamos falar para aquela galera iniciante, porque senão o maluco fala, pô, o cara que não sabe hebraico já começou a mencionar texto em português, em francês e inglês, e o Brandão tá falando que tem que estudar o gaítico. Gente, estudioso de Antigo Testamento não é fácil não, cara. Não é à toa que você vê muita gente falando besteira aqui na internet. Tem muita gente. Você olha, assim, cada absurdo que nego inventa. É um que vai dizer que o nome Jesus significa Deus cavalo, é outro que vai dizer que significa Deus porco, é outro que vai dizer que o nome Deus significa Zeus e Zeus significa Deus. É uns bagulhos assim que eu olho e eu fico abismado. Então, por que isso acontece? Falta de conhecimento, falta de estudo. É gente que quer chamar atenção. Por exemplo, você pega um canal como o do Brandão ou o meu, a gente não quer chamar atenção. Eu sou doido porque eu sou doido. O Brandão é um cara educado, fala manso, né?
Ele ouve falar mansa, tá ligado? Mas eu tô rindo à Tô toa. rindo à toa. Né? Mas, e assim, a gente tenta ser um estudioso mais sério, né? A gente tenta ser estudioso mais sério, e dói no nosso coração. Meu, pelo menos, dói. Do Brandão deve doer mais ainda, porque ele não consegue explanar a indignação dele. Apesar que ele abriu um canal, né? Soltando os cachorros com o Brandão, não é não? Não, se chama... Cortes do Qual é o nome Brandão. do canal mesmo? Cortes de Teologia. Cortes de teologia. Quem quiser se inscrever, vai lá no canal do Brandão, vai deixar o link lá para quem quiser. Né? Então, é uma pena, cara. É uma pena. Mas o brasileiro, querendo ou não, cara, o brasileiro é o povo mais idiota do mundo, né, cara? A gente aqui não é o cachorro que mija no poste, é o poste que mija no cachorro, né? Não é o político que serve o povo, é o povo que serve o político. Então, A gente vê muito assim no meio cristão, né, no meio gospel, muitas coisas bizarras, né? Eu te contei uma vez que eu encontrei uma pessoa e ela me perguntou, estava num transporte público, falou assim, eu preguei sobre nod. Nod significa o quê? Nod é nada. Nod é nada, significa terra do nada. Só faltava falar que é a terra do nunca, né? Terra de ninguém, a terra do ninguém. Mas a pessoa tira-se de onde você tirou isso, porque parece, tira do nada, assim, tira da cabeça a tradução ali. Eu já vi caso da pessoa falar ali, eloquente, e depois perguntar, é isso mesmo, você é o professor? E às vezes coloca até você na parede, né? Já aconteceu algumas vezes. É porque temos um professor aqui, não é isso? Aí eu tô ali, né, participando, eu vou cortar a pessoa no meio da fala ali. eu já corto. Eu Não, mas já meto Não, facão. não, não é isso não. Na escola você tem a oportunidade de corrigir, mas no meio de uma ministração ali, a pessoa pede para confirmar, o negócio está Eu não. desenrolando ali, não dá para parar, né? Não, se o cara tá se enrolando ali, eu corto a A gente pessoa ali corrige e depois. dane-se. E dane-se, né, Brunão? Porque assim, vamos lá. Vamos pôr o seguinte. Que nem eu tô dando minha cara a tapa aqui. Se eu errar, muitas pessoas vão errar. Você, Brandão, tá dando sua cara a tapa na internet. Quando você publica um vídeo ensinando o alfa, o beta, o gama, o aleph, o shin, a origem do hebraico, a significado de tal palavra, as pessoas precisam olhar em você e elas confiam em você, não é? Assim como eu confio em você de trazer você no meu canal. Agora, o cara foi chamado para pregar, ele também tem a obrigação de, daquilo que ele falar, ele conseguir sustentar. Agora, o maluco vai falar um bagulho que ele não sustenta e vai pedir para você. O que acontece? Se você apoia esse cara, ele vai falar mais besteira e vai jogar você no meio. É o que acontece muito em meio apologético. Esses dias atrás teve um cara falando de um significado tal para uma palavra lá em hebraico 17:14, e todos os amigos dele hebraicos falaram, mano, você tá viajando na maionese. E o cara ficou puto com todo mundo. Por quê? Acostumou demais o quê? Sendo apoiado pelas pessoas. Aí quando ele fala uma besteira, aí ele acha que todo mundo tem que apoiar também. Não é. Entendeu? E assim, Adolfo, acho que todos nós temos que, ao máximo, se atualizar. E todos nós temos que olhar com muito cuidado, porque se a gente ficar muito na autoconfiança, você vai ali com tudo ali, uma hora ou outra você vai falar uma bobagem. É muito fácil, porque é muita coisa, né? Muita coisa para estudar, é muito texto, é muito termo, é muita raiz. Perfeito. Brandão, eu vou pegar aqui um comentário do Galvão. O Galvão foi top. Eu vou deixar você responder a sua pergunta. E o que vocês acham que é o mínimo de hebraico e grego? Como uma pessoa normal que gosta de estudar precisa dominar? Não. O maluco fala pessoa normal, então já somos pessoas anormais. Nós já estamos num nível aqui de ó. Já tô no estilo contra a mágica aqui do Magic, né? Mas vai lá, Brandão. Tenta responder aí. Nível normal. Bom, sempre nós temos uma lista ali de palavras mais frequentes, tanto no grego quanto no hebraico. É bem tranquilo de consultar, né? Nós temos a referência Strong, que ela traz as mais frequentes ali.
é possível você pesquisar até qual é a frequência que essa palavra ela retorna, tanto no grego quanto no hebraico. E aí você vai dominar esse léxico que ele é muito mais recorrente. E aí tem, como eu disse, o Rapax Legomenon, você pode listar ele, fazer um estudo só quais são os Rapax Legomenon do hebraico ou do grego. E aí você vai, por exemplo, se você vai aumentando sua lista de Rapax Legomenon, palavras que se só repete uma vez, que só é citado uma vez, você já vai estar se diferenciando, porque a palavra que só fala uma vez e você sabe, então você já sabe já algo que a maioria não sabe. As palavras que são mais repetidas, a maioria vão saber. As palavras mais recorrentes, a maioria vão saber. Mas é bem por essa linha, né? Boa. Eu quero só complementar o que o Brandão disse. Isso eu vou falar para vocês uma conversa que eu tive ontem com o Banzoli. Banzoli, ele chegou para mim, Adolfo, eu vejo o vídeo dos caras, os caras falando de auristo, isso, aquilo. Eu olhei para o Banzoli e falei, Banzoli, se você aprender o alfabeto grego, aprender a fazer o babebibobu, e você usar o método de pesquisa, que você já é um cara maduro, você tem mestrado em teologia, você é um baita apologista, né? Você é um cara que tem conhecimento, você tem gabarito, você não é um Zé Ruelo. Com o conhecimento que você tem de pesquisa, você já não vai falar besteira do grego. Então, qual é o mínimo? Na minha opinião, é conhecer o alfabeto, fazer o babebibobu, fazer a leitura das palavras corretas, conseguir pesquisar num dicionário, num léxico, né? Também ter e aqui que pesa bastante, que é o que entra, e até entra na questão do Porcela, do pessoal. A gente tem que ter um nível de pesquisa saudável, tem que ter maturidade, tem que ter calma. Como assim? Maturidade. Maturidade no seguinte, assim, você vê uma palavra em hebraico, por exemplo, tem um termo lá em hebraico que o cara traduziu como os homens carneiros. Tem uma expressão lá, que é homens carneiros, que aparece na Bíblia. Só que não é homens carneiros, é um termo que aparece lá, mas ele é traduzido de outra forma. Só que o cara, por desconhecimento dessa tradução, ele acha que é homem carneiro e todo mundo tem que aceitar a tradução dele. É alguém que é inexperiente em tradução, é inexperiente em teologia. Por quê? Você olhou para a tradução, você falou, porra, mano, achei a roda, como o Brandão colocou, achei a roda. Só que você vai ver, nas traduções não tem aquilo. Você vai olhar para os comentários bíblicos, não tem aquilo. Você vai perguntar para outros professores de hebraico ou de grego e eles não concordam com o que você está dizendo. E você acha que só você tem razão? Você é foda, hein, velho? Quantos anos? 4.000 anos de hebraico? Você foi o primeiro cara que viu. 2.000 anos de estudo de Novo Testamento grego, de tradição de igreja, né? Tem estudiosos aí que estudavam grego, latim, tanto na Idade Média quanto também na Idade Moderna. O cara estudando grego há 20, 30 anos e traduziu a Bíblia e você sabe mais grego do que o cara, você sabe mais hebraico do que o maluco lá. Vamos lá, Brandão. Nós vamos corrigir o Luiz Saião, Edson de Faria Francisco. Exatamente. Eu gosto muito do Luiz Saião, mas eu vi um comentário dele que eu não concordei. Ele é excepcional, não tenho o que falar, mas é até bizarro falar, tô corrigindo o Luiz Saião. Não, mas ele falou da tradução lá da Bíblia de Jerusalém, do sacrifício perfeito e tal. Ele fala que é como que é o nome do ritual na Igreja Católica, que eu não sei, necessário. Não é exatamente isso. Não é isso que fala. E aí eu fui lá na Bíblia de Jerusalém, não é do jeito que ele está falando, mas ele falou que na Bíblia de Jerusalém, eu queria saber qual era a Bíblia de Jerusalém que ele estava usando, talvez uma versão diferente da minha. Quando ele falou, eu fui lá e pesquisei. Então, mas eu não sei, né? Acontece mesmo às vezes de celebridades, fala assim alguma coisa. Vamos lá ver se é isso mesmo. Né? Eu tenho isso. Ele falou, vamos ver se é isso mesmo. O Luiz Saião falou que a parte lá do sacrifício agradável era igual o ritual lá. Eu posso pegar o vídeo que ele falou para não falar errado, mas ele comentou. E não é exatamente o que está escrito na Bíblia de Jerusalém.
porque ele desaprovou a Bíblia de Jerusalém, do qual eu aprovo. Eu falei, opa, ele desaprovou e ele citou o versículo. Aí eu fui lá ver e não era aquilo. Não, tudo bem. Uma falhinha aqui, uma falhinha ali. Concordo com o que você fez. Mas vamos lá. Para o cara no nível do Saião ou do Edson de Faria Francisco cometer um erro, um equívoco, tipo assim, é quase zero, né? É quase zero. Tanto que o interlinear do Edson de Faria Francisco, eu conheço pessoas que ajudaram ele a pesquisar. É um trabalho absurdo, né? É um trabalho excepcional, mas a corrigir o interlinear. Tem palavras lá, houve erros de digitação, É difícil, né? É difícil você... Discussão do hebraico e tal. Muito minucioso. Uhum. Então, tem pessoas que corrigiram alguma coisinha, mas não é um bagulho assim, tipo homens carneiros, né? Não é? Tá ligado? Né? Então... a gente que estuda, a gente fica muito perspicaz, né? Falou ali, ele falou, não concordo com a Bíblia de Jerusalém, tal versículo. Falei, deixa eu ir lá. Já fiquei em cima, mas eu sei que ele é muito coerente, né? Depois você grava um vídeo refutando o Luiz Saião. Eu vou pegar aqui, vou mostrar exatamente o que eu tô falando, para não... Então, quem quiser, vai lá no canal do Brandão depois, ele vai publicar esse vídeo. Se ele não publicar esse vídeo até sexta-feira que vem, eu vou na casa dele dar uns tapas nele. O vídeo é antigo, não sei se eu vou encontrar, mas eu vou pesquisar aqui. Pesquise aí, Luiz Saião, Bíblia de Jerusalém. A que ele citou lá não estava igual a minha. Uhum. Depois você grava um vídeo sobre isso aí, esquenta a cabeça não, só serve como exemplo. Polêmico, né? Não era... Tem uma pergunta aqui também que eu quero responder, que é o Vender Vinícius, o Vender. Ele falou o seguinte, tem a Bíblia palavra-chave, me disseram que não é boa porque o dicionário está desatualizado. Está correto isso, professores? Você quer responder essa ou quer que eu responda, Brandão? Pode ser que a minha opinião esteja diferente da sua, Adolfo, mas... Manda brasa. A sua a gente confronta aqui. Para mim, ela é boa, mas é muito volume, assim, para você. Mas quem gosta, né? Tem uma Bíblia muito grande, aquela Bíblia de palavra-chave. Eu, particularmente, eu procuro tudo na internet. Strong, referência Strong, e aí vai me devolver tudo online. Então, mas para quem gosta, eu acredito que o que está no online ali do Strong não vai ter muita diferença, não, do que está ali mesmo. Se está desatualizado, qual é a desatualização, eu não saberia citar qual. Mas é o dicionário Strong, é a palavra-chave. Você quer que eu... Já foi mais além disso, Adolfo? Fala aí. Louco, mano. Fui eu que comecei com esse negócio de dizer que a Bíblia de Jerusalém... a Bíblia palavra-chave tem um léxico desatualizado. Isso aí é uma treta antiga, de uns 3 anos. Não me acompanhei isso. Não porque é de treta. É assim, Vender. Isso aqui, a Bíblia palavra-chave. Ela tá na minha mesa aqui, não é por causa da Bíblia de estudo, não. Se eu pudesse, eu tenho muito respeito, mas eu cortaria... Eu acho muito grande, só isso. Eu cortaria, porque o que eu gosto na Bíblia de Jerusalém, na palavra-chave, eu tô com a BJ na cabeça aqui, gente, perdão. A palavra-chave, ela tem um léxico de hebraico e um léxico de grego no final. Está desatualizado? Sim. A base lexicográfica da Bíblia palavra-chave é um dicionário de Strong datado antes de 1890. Entendeu? Pro grego, né? Pro hebraico, ele é bem resumidinho. Só que ele foi aumentado. Da Bíblia, nossa palavra-chave, se você olhar na introdução dos léxicos, lá fala, foi aumentado por espíritos zodiates. Só que ele é um dicionário bem simplório. Não é um grande dicionário para discussão. Não é um Gesenius. Não é um léxico Gesenius. Não é um Koheler Balgatli. Mas para o hebraico serve para alguma coisa. Para o Novo Testamento, como eu disse, ele é baseado numa lexicografia antes de 1890. Então, sim, ele é um léxico desatualizado e ele é um léxico resumido. Mas quer dizer que ele não deva ser usado? Não, ele pode ser usado, mas ele não serve. Eu não usaria uma Bíblia palavra-chave para finalizar a discussão. Eu não usaria. Eu nunca vou usar um léxico nem da Bíblia palavra-chave e nem o Edward Robson. Edward Robson eu acho top. É um dos melhores, é um dos bons dicionários de grego em português.
mas é um léxico de 1850. E só foi traduzido para o português em 2012. Então, assim, eu tenho domínio semântico, eu tenho Frederic Dunker, eu tenho Gerhard Kittel, eu tenho até o próprio Henry Thayer é mais atual, o Henry Thayer é de 1882, né? Então, eu tenho dicionários de grego que são mais atuais, que são mais pá do que o Eduardo Robson, do que o léxico da Bíblia Palavra-Chave. Mas quer dizer que você não pode usar? Não, se você tem, pode deixar em cima da mesa, não sai de cima da minha, só que eu entendo a limitação. É como se fosse aquele Fusca, tá ligado aquele Fusca? Você pega o Fusca, monta nele, joga 20 litros, 20 reais de gasolina nele, que dá 4 litros, 3 litros e pouquinho, e vai trabalhar e volta. Só que você também não vai pegar o Fusca e querer correr na Fórmula 1. É ou não é? É isso. O fato do Wender, né, não sei se estou pronunciando certo, ele ter uma Bíblia de palavra-chave, ele ter afinidade com ela, e ele manusear muito ela, principalmente na parte do hebraico, que você informou que está mais correto, né? Ele vai aumentar com certeza o conhecimento dele, ele vai ter maior afinidade, vai ter maior engajamento, independente, né? E a Bíblia-chave, a Bíblia de estudo em si, ela peca em muita coisa. Então tem vezes que eu vou olhar na Bíblia palavra-chave, eu vou procurar uma palavra-chave. Eu tô com preguiça de olhar no texto hebraico, a gente tem preguiça. Bate o olho lá, cadê o número strong? Aí eu tenho que ir lá no texto hebraico, procurar no texto hebraico, ir lá na Bíblia palavra-chave, achar o número strong e numerar na Bíblia. Então já aconteceu comigo isso. Eu ter que numerar na minha Bíblia palavra-chave o número strong que estava faltando nela. Né? Eu gosto de fazer o seguinte, eu vou Bible Hub. Não sei se você usa Bible Hub. Eu Bible uso Hub, hebraico e inglês. Aí o texto que você pegar, ele vai te trazer a referência. Aí você pega o número da referência e aí você procura com a referência strong no Google. Ele vai trazer várias outras específicas. Aí você aprofunda na busca. Algumas das vezes tem só em inglês, né? Como eu falei do inglês, a importância do inglês. Mas, enfim, você vai conseguir. Sim. Uma coisa que eu até falo para alguns amigos, falo, mano, você vai mexer com grego, com hebraico, tem que saber inglês, porque a gente tem hoje nós temos coisa boa em língua portuguesa, tanto de hebraico quanto de grego. Mas quando nós começou, o Brandão é mais velho que eu, pode parecer que não, mas o Brandão é mais velho que eu. Quando a gente começou na nossa caminhada, véio, a internet nem existia, né? A internet era coisa de rico, sabe assim? Não era todo mundo. Saía do sebo. Saía do sebo, ficava garimpando no sebo. Hoje eu não vou mais não no sebo. Você teve que vender livro por causa da sua casa que é pequena, né? Você mora em um apartamento, né? E é isso. E outra coisa, por exemplo, vamos pegar a lexicografia atrasada, que o Brandão tem aí, ó. A gramática de Gesenius. Mostra pro povo aí, Gesenius aí, Brandão. Mostra que você é o bichão. Mostra que você é o bichão. Aí, ó. A gramática de Gesenius, ela é de 1800 e bolinha. Ela foi traduzida para o inglês e para o português ela não foi traduzida ainda. Gesenius. Quer dizer que essa gramática é ruim? Não, ela é a melhor, ela foi uma das melhores gramáticas, das grandes gramáticas. Páginas. Então, é uma das grandes gramáticas que todo estudioso de hebraico tem. A questão é, tem coisa na gramática de Gesenius que hoje não é mais defendida por hebraístas. Não é mais defendida. Mas, por causa disso, vamos jogar toda a obra de Gesenius fora? Jamais. Eu tenho um léxico de Gesenius aqui. Ela é bem antiga mesmo. Eu amo, cara. Eu amo. Eu prefiro Gesenius do que o Keller Balgatti. Porém, na hora de fazer um estudo, eu olho os dois e comparo. Se tiver divergência, eu fico com o Balgatti. Entendeu? Então, a gente tem que ter a obra e entender a limitação dela. É igual, por exemplo, você vê um vídeo meu, não vai achando que tudo que eu estou falando aqui é para levar a sério. Mas você separa aquilo que é importante para você. O Adolfo está meio estressado hoje. Deixa passar o estresse e filtra o estresse. O Adolfo fala desse jeito. Filtra o jeito que eu falo. Qual é a informação? Então, os léxicos são a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Mas é isso aí. Brandão, já batemos 1 hora de live. E aí, nós vamos fazer uma live lá no teu canal ou deixa para outro dia? Vamos sim. Então,
Palavras finais aí para eu finalizar a live aqui, Brandão. Bom, o hebraico é um idioma sensacional. Eu sou muito suspeito de falar, sou apaixonado pelo hebraico. E você que iniciou o estudo, persevere, que você vai chegar lá, continue estudando, não pare, não se desanime. É uma palavrinha por uma palavrinha. Opa, o Brandão deu uma travada lá. Brandão travou. Gente, vou finalizar a live aqui, que travou lá, o Brandão travou. Um abraço, não deu para responder todas as perguntas, e é isso aí.